Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. A minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. louvemos ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui neste culto online para adorarmos ao Senhor. Nós que preferimos estar presencialmente adorando juntos em comunhão ao Senhor, estamos vivendo mais uma vez este tempo. Mas ainda assim, vocês em sua casa, onde quer que vocês estejam, podem estar juntos em espírito, adorando ao Senhor. E é o que faremos nesse momento. E para darmos início ao culto de hoje, eu convido a todos vocês a acompanharem a leitura que está lá no Salmo 46. Nós leremos do primeiro versículo até o 7. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Deus. Ó Pai amado, te agradecemos, Pai, porque o Senhor está sempre do nosso lado, mesmo em meio a tribulações, Pai amado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se faz presente através desta ferramenta, Pai amado, para que possamos estar adorando ao teu nome, Deus. Ó Pai amado, se faz presente em cada lar, em cada local, Pai amado, onde o seu nome é invocado neste momento. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E vamos louvar o Senhor.
Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Amém. Eu convido vocês mais uma vez a acompanhar essa leitura. Apenas um versículo se encontra lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu convido vocês novamente a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. E dessa vez eu peço a vocês que coloquem diante de Deus as suas falhas, seus pecados. Vamos fazer uma oração de confissão nesse momento ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui, Deus, neste momento reservado do culto, Pai, para te pedirmos perdão, Deus, pelo que temos feito que não é do seu agrado, Pai. Ó Deus querido, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha sondar os nossos corações, Pai, e que o Senhor venha nos purificar, Pai. Ó Deus querido, da mesma forma como o teu servo Davi na Bíblia, Pai, te pede isso, nós assim também pedimos, Pai, que o Senhor nos purifique, Pai amado, neste momento, Deus. Ó Pai amado, que o Senhor transforme o nosso espírito, Pai. Ó Deus querido, que nós possamos seguir firmes, Pai amado, na certeza de que precisamos ser servos melhores a Ti. Ó Deus querido, te agradecemos também, Pai, porque sabemos que o Senhor não resiste, Pai amado, a um coração quebrantado diante de Ti, Pai. Ó Deus querido, e por isso, Deus, nós louvamos o Teu nome neste momento, Pai. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos pelo Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ainda fazer mais uma vez a leitura na palavra do Senhor. Dessa vez eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo 97. Diz assim a palavra do Senhor: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono.
Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és soberano elevado, acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Nesse momento, vamos continuar louvando ao Senhor, vamos louvar o Senhor com um cântico. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar.
as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, infelizmente hoje nós vamos precisar operar por esse modo remoto, mas eu espero que você possa em casa receber a palavra do Senhor, de modo que ela possa lhe edificar, lhe transformar e lhe motivar nesses dias tão difíceis. O Senhor, Ele está conosco, aqui, comigo, com você aí na sua casa, com todos nós. Que a gente possa, nesse momento, reverentemente, tomarmos as nossas Bíblias, fazermos juntos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 16, versos 7 a 10. Por gentileza, acompanhe aí na tua Bíblia. Naquele tempo, veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Amém. Oremos. Bondoso Deus, Pai de toda graça e de tantas misericórdias, diante do Senhor, oramos agora e te pedimos que nos traga o teu auxílio, que a tua palavra encontre o coração desse irmão, dessa irmã que ouve esta mensagem, e que o teu Santo Espírito conduza o teu servo para falar com sabedoria, com autoridade, com amor, para a honra, para a glória, para a exaltação do teu nome, nós te oramos. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós temos aqui, na parte do texto que foi lida, é um plano que funcionou muito bem, mas que não era o caminho de Deus. Um plano que, do ponto de vista humano, parece ter logrado êxito, mas de fato não foi um caminho próspero diante do olhar do Senhor. Para a gente compreender essa parte do texto lido, a gente precisa voltar um pouco capítulos anteriores para entendermos a história do povo de Israel. Os dias em que Asa é rei sobre a nação de Judá, ele é rei durante um período em que o reino de Israel está dividido. O reino do norte dividido com 10 tribos, capital Samaria, e o reino do sul, que leva o nome de Judá, capital Jerusalém. Esse é o reino de Davi, o reino de seu filho Salomão, e é dessa linhagem que virá o Cristo. Quando levados futuramente ao cativeiro, a nação de Israel, das 10 tribos, não voltarão ao território da terra de Canaã, que foi dada ao seu povo, ao povo de Deus.
E, no caso, quando levado ao cativeiro, posteriormente, o reino do sul, Judá, o povo, depois de 70 anos de cativeiro, eles vão voltar. Vamos agora nos situarmos novamente. Por que, nesse tempo, o reino está dividido? Depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão seguiu caminhos mais duros e mais difíceis do que os dos seus pais. Tomando conselhos com os idosos, os mais velhos, ele não quis dar ouvido, mas, sendo orientado pelos jovens da corte, seus amigos, ele então deu ouvido a esses rapazes, endurecendo ainda mais o seu regime sobre o povo, trazendo mais sofrimento, com cobranças de impostos exorbitantes, com leis duras ao povo do reino de Israel, uma vez ainda unificado o reino do povo de Deus. Sabendo que Salomão tinha morrido e que seu filho Roboão tinha assumido a direção da nação judeia, um dos judeus que se encontrava no Egito, chamado de Jeroboão, ele vem até Jerusalém, ele sobe até o seu rei, e ali ele tenta fazer manobras para que os dias sejam melhores, mas esse rei não o ouve. Então ele divide a nação em duas partes, tomando para si uma liderança sobre as 10 tribos de Judá. Esse texto que nós lemos fala de Asa. Asa é filho de um rei que levava o nome de Abias. Abias era filho de Roboão. Portanto, Asa era filho de Abias, neto de Roboão e bisneto de Salomão. E esse homem, quando assumiu o reinado sobre a nação de Judá, ele fez algumas reformas religiosas. O povo estava distante de Deus e ele buscou ao Senhor, e Deus deu a ele vitórias militares, vitórias de cunho também religioso, né? Fazendo ali uma reforma religiosa no país. E esse homem, ele passou a ser identificado até como um homem que confiou em Deus, um homem que serviu ao Senhor, conforme o capítulo 15, verso 17, os atos, porém, não foram tirados de Israel, todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Ou seja, esse perfeito aqui quer dizer que ele foi íntegro, que ele foi sincero de coração diante de Deus. E esse homem conseguiu reinar durante 36 anos sobre a nação de Judá, e ele fez isso de modo que o seu coração sempre estava diante de Deus e ele confiava em Deus. Mas passados 36 anos do seu reinado, ele enfrentou um problema político com os irmãos israelitas que faziam parte das 10 tribos do reino do norte, reino de Israel. E o rei Baasa de Israel se levantou contra o rei Asa, veio contra o seu próprio povo, o reino do norte, as 2 tribos de Judá, e as 2 tribos de Israel, né, Judá e Benjamim. E ele traz uma ofensiva militar muito forte, fazendo com que Asa fique preso e os seus cidadãos fiquem sem poder se locomover, sair do seu território, né? O rei Baasa edifica a 8 quilômetros, numa região chamada Ramá, ele edifica uma cidade, uma fortaleza, para proibir essa entrada e saída do povo do reino do sul, o reino de Judá. Então, o rei Asa, em vez de mais uma vez confiar em Deus, ele busca uma aliança com Ben-Hadad, que é rei, né, da Síria, e que tinha aliança com o pessoal inimigo, o reino do norte, o pessoal que tinha aliança com o rei Baasa.
Então, o que é que acontece? O rei Asa, fazendo essa aliança, procurando fazer essa aliança, consegue o apoio militar do rei da Síria, e então, o que ocorre, meus irmãos e minhas irmãs, é que o rei da Síria vem em seu auxílio, e ele vence essa guerra, esse confronto com o pessoal do reino do norte. Então, tudo parece ter dado certo. O exército inimigo recolheu, ele foi vitorioso em sua ofensiva militar, e parece que tudo está indo bem, até que certo dia o Senhor envia até a casa do rei Asa para dizer essas palavras que nós lemos aqui no capítulo 16, versos 7 a 10. Eu gostaria que você escutasse um pouco dessas palavras, que vai nos trazer ensinamentos, verdades que a gente precisa trazer conosco, porque falando sobre confiança em Deus, nessa noite, eu quero destacar pontos de coisas que nós não devemos fazer, e coisas que nós devemos fazer quando nós confiamos no Senhor. Como há um benefício em confiar no Senhor, e como há um prejuízo quando nós não confiamos em Deus. E o profeta, no seu diálogo com o rei Asa, nos traz alguns ensinamentos que eu gostaria de compartilhar nessa noite para a nossa edificação. A primeira coisa que o profeta Anani diz a Asa é: o que você fez está errado. Ele achava que o que ele tinha feito estava certo, mas o profeta lhe adverte que diante de Deus o que ele fez está errado, que ele cometeu um erro. Essa é a primeira notícia que o profeta lhe traz: você cometeu um erro. Acompanhe comigo na tua palavra, na Bíblia, a palavra de Deus. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Essa é a primeira verdade que o texto nos ensina, que o fato desse rei ter confiado mais nos homens do que em Deus era um erro, era um pecado além de um erro. Então a primeira coisa que o profeta diz para aquele rei é: você cometeu um erro quando confiou mais nos homens e deixou de confiar em Deus. Ele diz: no passado você confiou no Senhor e foi vitorioso. É o que ele diz no verso 8. Ele aponta que diante de exércitos maiores, que tinham mais poder bélico, que tinham mais capacidade de trazer ameaça à nação de Judá, ele confiou em Deus, e confiando no Senhor, ele venceu. Ele levou o seu povo a triunfar militarmente. E que durante todo o tempo que ele confiou em Deus, esses 36 anos do seu reinado, tinha sido um tempo em que Deus tinha lhe ajudado, mas agora ele tinha cometido um erro, deixando de confiar em Deus para confiar nos homens. Esse é o primeiro ensinamento, a primeira verdade que o texto nos traz. Mas o profeta continuou o seu discurso, porque ele foi ali para dizer o que Deus tinha mandado ele dizer, e ele disse tudo, ainda que no final ele tenha sido preso, como nós lemos. Então ele diz: mas não é só isso, eu não vim aqui apenas para dizer a você que você cometeu um erro. Eu vim aqui para dizer a você também, para dizer que você perdeu uma grande oportunidade, uma grande bênção. Quando você deixou de confiar em Deus para confiar em homens, você perdeu a oportunidade de vencer não só o exército do reino do norte, mas também você perdeu a oportunidade de triunfar sobre o rei da Síria, sobre o exército da Síria, aliado do reino do norte, antes de se aliar com você. Deus daria na tua mão tanto o reino do norte como o povo sírio, o exército sírio. E você perdeu essa grande oportunidade, você perdeu essa grande bênção que o Senhor tinha preparado para o reino do sul.
se você, como rei, se mantivesse fiel ao Senhor, não tivesse desviado do Senhor a sua confiança. E aí, seguindo o texto, ele diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso você procedeu loucamente, você procedeu mal, você perdeu o auxílio desse que é maior do que qualquer exército, que é maior do que qualquer rei, desse que tem o poder sobre tudo e sobre todos, sobre todas as partes do que existe, do que foi criado. Você perdeu uma grande oportunidade, uma grande bênção. A esse ponto, certamente, o rei Asa já não estava com um comportamento amistoso, com um olhar muito amigo, e teve que ouvir ainda o discurso ser ainda mais endurecido. O profeta continuou falando em nome de Deus, e ele disse a Asa: não pense que é só isso, ainda tem uma terceira coisa que o Senhor manda te dizer. Por conta da sua falta de confiança em Deus, por conta de você confiar mais nos homens do que em Deus, Deus ainda manda dizer a você que essa sua loucura, essa forma como você agiu loucamente, trará consequências severas sobre a sua vida e sobre o seu povo. Ele diz, a segunda parte, a última parte do verso 9: por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. Por isso, desde agora, haverá guerra contra você, por conta da sua postura pecaminosa, por conta da sua falta de confiança em Deus, por você colocar sua confiança em homens, em exércitos, por você ter se aliado com pessoas ímpias, com pessoas que não servem a Deus. Você sofrerá as consequências dos seus atos, guerras sobre você. E não só veio guerras, como também nós vemos lá no versículo 12, que no 39º ano de Asa, ele caiu doente, uma doença nos seus pés. Contudo, mesmo lá, na sua enfermidade, ele não reconheceu o Senhor e continuou confiando mais nos homens, confiando mais nos médicos do que em Deus. E passou 2 anos enfermo, e no 41º ano do seu reinado, ele morreu. Aqui nós temos a história de um homem que começou confiando em Deus, que fez grandes coisas confiando em Deus, mas que num determinado ponto da jornada, ele, por algum motivo, parou de confiar no Senhor e colocou a sua confiança em reis, exércitos, em poder deste mundo, e deu as costas ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da nação de Israel, da nação de Judá. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer algumas verdades para nós, lembrando do que o texto ele nos mostra. Ele nos mostra que Asa cometeu um erro por confiar mais em homens do que em Deus, que ele perdeu uma grande oportunidade de bênção quando confiou mais em homens do que em Deus, e que ele sofreu as consequências do seu pecado, de confiar mais em homens do que em Deus. A nossa confiança, ela deve estar sempre posta em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que nos garante, sobretudo nos garante a salvação e a vida eterna por meio da sua morte e morte de cruz, morrendo em nosso lugar para nos salvar. Devemos confiar nele, porque nele estamos seguros para a salvação e a vida eterna, mas também para as questões do cotidiano, do dia a dia,
nós devemos confiar tão somente no Senhor. Com isso, eu não estou aqui dizendo que nós não podemos confiar uns nos outros. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, não podemos confiar nas pessoas, porque a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, que maldito é o homem que confia em outro homem. Mas o versículo continua dizendo: maldito é o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor, que é o caso de Asa. Maldito é a pessoa que confia mais nos homens do que em Deus. A gente pode confiar no próximo, a gente pode confiar nas pessoas, mas nunca podemos confiar nas pessoas ao ponto de tirarmos a nossa confiança em Deus. Não podemos confiar que pessoas vão resolver os nossos problemas como se elas fossem Deus. A gente precisa confiar no Senhor, tão somente no Senhor. E aqui nós podemos aplicar essa passagem pelo menos de 3 maneiras às nossas vidas nos dias atuais. Primeiro, meu irmão, minha irmã, o bom funcionamento de um plano não é indício de que seja correto ou de que tenha a aprovação de Deus. O fato de uma coisa que você faz ir bem, o fato de que uma coisa que você está realizando parece lhe trazer satisfação e parece lhe dar o sentimento de que é bom, pense, talvez aos olhos de Deus, isso aí que você está fazendo, isso que você está vivendo nesses dias, não esteja sendo aprovado por Deus, como foi o caso dos atos de Asa. Ali, uma questão de confiança. A gente às vezes lidamos com questões de confiança, mas às vezes são tantas outras coisas que nós fazemos. Relacionamentos indevidos, às vezes aceitar o suborno, ou talvez impormos o jugo desigual, sermos injustos, procedermos de tantas maneiras que podem nos render sucesso, recompensas, mas diante de Deus não estarmos procedendo como convém. Pense bem como você tem levado a sua vida, tudo que você tem vivido. Olhe, examine as Escrituras, examine os seus atos à luz da palavra de Deus, para você poder entender se aquilo que você está vivendo, ainda que seja algo bom, que está dando certo, se esse certo é um certo à luz das Sagradas Escrituras, se esse correto pode ter a aprovação de Deus, porque talvez seja só um correto do ponto de vista humano, do seu ponto de vista, do seu coração, que segundo o próprio texto de Jeremias 17, nos diz que ele é enganoso. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Segunda coisa que eu quero trazer para a nossa aplicação: soluções humanas para resolver problemas pode acarretar em consequências gravíssimas se não usarmos dos princípios divinos para aplicá-las. Repito, soluções humanas para resolver problemas pode acarretar em consequências gravíssimas para as nossas vidas se não são usadas de acordo com os princípios divinos. A gente precisa olhar não só se uma coisa dá certo. A gente pode usar sim de solução humana. Deus deu ao homem a capacidade de criar, de fazer muitas coisas. E essas coisas que Deus nos deu como capacidade para que a gente possa operar, essas coisas são bênçãos. Mas às vezes a gente usa as bênçãos de Deus de maneira errada. Ou às vezes a gente procura essas soluções como sendo alternativas puramente humanas e suficientes. Um exemplo que a gente precisa pensar é, quando estamos doentes,
a gente procura o médico, está correto. Mas seria adequado que orássemos e procurássemos pelos médicos. Algumas pessoas também erram porque só oram, né? E não procuram um médico. A gente precisa orar e procurar um médico. Procurar um médico não quer dizer que a gente não confia em Deus. Mas alguém pode procurar um médico sem nenhuma confiança no Senhor, confiando apenas na capacidade daquele profissional de saúde. Olha bem, esse é um exemplo para que você possa pensar. Quando buscar soluções, pensar que soluções humanas podem ser usadas para resolver problemas, mas quando usadas sem confiar em Deus, elas podem nos trazer consequências gravíssimas. As soluções humanas devem ser usadas à luz dos princípios das Sagradas Escrituras. Por último, não se constitui pecado, como eu já disse, o uso dos meios humanos para resolver problemas. Mas confiar mais nos meios humanos do que em Deus é o pecado de Asa, e às vezes pode ser o meu pecado, pode ser também o seu pecado. Ou pensar que os meios humanos são melhores que os meios divinos. Ou ainda, deixar Deus de fora do processo da solução daquele problema. Deixar Deus de fora é um pecado, é um erro. Então, não é pecado confiar e usar dos meios humanos, mas é pecado deixar Deus de fora, como nós vimos no texto de hoje. Assim, eu concluo deixando aqui 3 frases para a nossa edificação. Primeiro, confie em Deus para todas as coisas em sua vida. Confie em Deus para todas as coisas em sua vida. Segundo, confie em Deus em todo o tempo, em todos os momentos da sua existência. Por último, confie em Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser. Confie no Senhor, naquele que está sobre a sua vida, naquele que lhe conduz. Ele é digno de toda a nossa confiança. Então, meu irmão, minha irmã, que a gente possa manter a nossa confiança em Deus. Confie em Deus, não durante um período, mas confie em Deus sempre. Não confie durante um período como Asa e depois deixe de confiar por conta da circunstância, por conta das suas fraquezas, por conta do momento ou por conta de qualquer outra coisa. Não confie em Deus apenas aspectos da sua vida, mas confie em todas as áreas da sua vida. E você irá bem, você irá melhor. O profeta esclareceu para o rei Asa que se ele tivesse confiado em Deus, ele não teria errado, ele iria melhor, ele venceria, teria bênçãos maiores e não sofreria as consequências do seu pecado. Se você confiar em Deus, você vai poder ter essa dádiva de ter o Senhor como aquele que é o teu auxílio, como aquele que é o teu escudo, a sua bandeira, aquele que luta por você. Deus é presente conosco nesse momento, é presente conosco sempre. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor. Nesse momento, vamos louvar o Senhor mais uma vez com outro cântico. E eu peço a vocês que, enquanto estivermos ouvindo esse cântico, você coloque a sua vida diante do Senhor. Você, nesse momento, consagre a sua vida diante de Deus. Vamos louvar o Senhor. Se ao teu lado estou.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, oremos ao Senhor, encerrando essa transmissão, esse culto online. Você coloque agora a sua vida diante de Deus, a sua família, perante o altar do Senhor. Se tem alguma questão que você gostaria de apresentar a Deus, esse é o momento de fazermos isso juntos. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nesta hora bendita, oramos ao Senhor. Pedimos que por graça e por misericórdia, que nos acolha, que nos receba em oração e abençoe, ó Deus amado, a vida desses Teus filhos que aqui estão diante do Senhor em oração. Que os seus pedidos, que os motivos de oração que são colocados diante do Teu altar, sejam de acordo com a Tua vontade e no nome de Jesus Cristo respondidos para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe a IPI Jiribatuba, nesse tempo tão difícil de distanciamento social, de vírus que tem alcançado pessoas, que tem levado pessoas a óbito. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, abençoa-nos para que possamos, ó Deus amado, dar bom testemunho nesses dias que são totalmente, ó Deus amado, estranhos ao nosso entendimento, aquilo que a gente percebe que seria o normal. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus amado, o nosso Estado, nos ajuda a ter, ó Deus amado, resultados positivos com essas medidas de restrições que os governantes estão tomando. Que a gente possa ver a população aderindo, que a gente possa ver, ó Deus amado, os leitos diminuindo, o número de mortes, ó Deus amado, sendo cessados. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda a termos bom êxito. Abençoa as famílias que estão enlutadas, que têm perdido seus entes queridos, conforta, consola, fortalece. Cura, meu Deus, aqueles que estão enfermos e que agora estão no leito de enfermaria ou de UTI. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a nossa nação. Nos dê, Senhor, dias melhores. Que a gente possa ver as vacinas sendo distribuídas em maiores quantidades. Ó Deus, que todo o processo de vacinação possa ser cada dia mais implementado, avançando, para que chegue até toda a população brasileira. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos, grato por Teu amor, certo que o Senhor mesmo está conosco. Esteja conosco agora e sempre. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, agora e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa semana. Vamos caminhando com o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
majestade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só